Hoje gostaria que a igreja estivesse orando pela minha vida. Eu, após o término aqui do culto, eu vou estar indo trabalhar essa noite. Eu vou ter que trabalhar e que os irmãos estejam orando, né? O tempo não está muito bom aí, a gente pegar a estrada. Eu estou até meio preocupado porque a estrada provavelmente vai estar cheia, né? Que apesar do tempo ruim, muitas pessoas saíram. É engraçado que a gente ouve falar na televisão, né? Mais de 1 milhão de carros passaram pelos pedágios aí nas estradas e a gente vê tanta gente. Você vai aqui no centro, está assim, você vai no shopping, qualquer lugar que a gente vai, está tudo cheio, né? Então, acho que se saiu 1 milhão, deve ter voltado 1.500.000 aqui para Mogi, principalmente, né? Então, que os irmãos estejam orando aí, eu vou estar indo trabalhar agora durante a noite, por isso os irmãos até perdoem, que ao término do culto eu vou sair correndo, é uma coisa que eu não costumo fazer, mas que os irmãos hoje me perdoem, né, por isso. Nós vamos estar fazendo a nossa leitura, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versos 57 até os 62. Lucas, capítulo 9, dos versos 57 a 62. Nós vamos nos colocar em pé e nós vamos estar fazendo a leitura responsiva, ok? E para que a gente leia a uma só voz, eu vou pedir que os irmãos leiam aqui o do nosso slide, ok? Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Como hoje é o dia do homem batista, então nós homens, com a nossa voz possante, potente, grossa, nós vamos estar lendo os versos ímpares, e as mulheres, que são a maioria, né? A maioria aqui na nossa igreja também é mulher, para não ser diferente, vão estar lendo os versos pares, ok? Então, ao invés da gente ler responsivamente da maneira tradicional, nós vamos estar lendo diferente, tá bom? Então, os homens vão ler comigo os versos ímpares e as mulheres vão ler os versos pares, ok? Vamos lá? Quando iam pelo caminho, disse o homem: seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E alguém disse: segue. Ao que este respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhes respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Deus esteja nos abençoando. Eu vou estar pedindo para o irmão Angélico, que está vindo aqui à frente. Ele vai nos dirigir a uma oração, orando pelos homens batistas, da qual você também faz parte, nós também, e pela mensagem, pelo restante do nosso culto. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Senhor, porque estamos mais uma vez reunidos aqui em tua casa. Te agradeço, ó Deus, por este culto, ó Deus, pelo que o Senhor tem falado através dos hinos, através da tua palavra, ó Deus de amor, que tem sido desde o início pela manhã, ó Pai, até agora o Senhor tem falado em nossos corações. E quero te agradecer também por esse momento que tu há de usar o teu servo, Pai, para nos transmitir a palavra. Que nossos corações possam estar flexíveis, Senhor,
teu querer em nossas vidas. Que nossos corações possam estar quebrantados, abertos, para que o Senhor, ó Deus, possa operar em nossas vidas. Pai Santo, este é o santuário. Aqui, ó Deus de amor, é a casa do Senhor, ó Pai. E aqui, ó Pai de amor, que recebemos a tua bênção também, ó Pai. Ó Pai Santo, que o Senhor, ó Deus, possa operar em cada coração que aqui está dentro, que possa ser diferente do que entrou. Obrigado, meu Pai, também pelos homens batistas. Ó meu Senhor, te agradeço, Senhor, porque estamos, ó Pai, juntos ao Senhor. Estamos, ó Pai, crendo no Senhor. Confiamos no Deus vivo e sim dependemos do Senhor. Te agradeço, Senhor, porque, ó Deus de amor, tu nos criaste e nós adoramos ao Senhor em espírito e verdade. Que o Senhor possa abençoar cada teu servo, Pai, desde o mais novo até o mais idoso. O Senhor possa estar abençoando, indo de encontro das suas necessidades e abençoando cada um. Obrigado, meu Senhor, por tudo. Amém. Amém. Obrigado, Angélica. A igreja pode assentar-se. Nós vamos estar meditando no tema: o que você busca? Nós vemos aí algumas pessoas, né? Queridos, eu só queria dizer, né, que eu já ouvi pregador falando a respeito dessa passagem, e ele falando que é uma parábola, né? Não, isso não é parábola não, tá? Essa passagem que nós lemos aconteceu mesmo. As pessoas, Jesus chegou para uma pessoa chegou para Jesus, isso aconteceu mesmo. Ok? Então, quando é parábola, na Bíblia está escrito. Jesus falou através de parábola, dizendo assim. Esta passagem especificamente não é uma parábola. Isso aconteceu mesmo. Algumas pessoas se achegaram a Jesus, Jesus chegou para outra pessoa. Ok? Então, é um fato. Isto aconteceu, não é uma parábola. O que você busca? Meus amados, eu fiz uma conta até errada e eu peço até perdão para os irmãos. Daqui a pouco eu falo sobre essa conta. Foi feita uma pesquisa pelo IBGE no ano 2010. O nosso país é o segundo país onde tem o maior número de cristãos no mundo todo. O nosso país é o país que tem o segundo maior número de cristãos no mundo todo. E cristãos, né, conforme nós vimos até pela manhã, a missionária falando, cristãos são todos aqueles que professam a Cristo. Então, existem várias religiões que professam a Cristo. Existem também religiões que são pseudo-cristãs, quer dizer, elas se denominam cristãs, mas não seguem os ensinos de Cristo. Muitos têm outras Bíblias, enfim. Mas aqui no nosso país, 86,8% da população do Brasil em 2010 eram professos cristãos. Então, nesse meio existem vários. Aí a gente vê 13,2 pessoas que não, ou são ateus, ou são de outra religião qualquer, que não uma religião cristã. Desses 86,8%, 22,2% são evangélicos. Aí eu fiz uma conta errada ali que deu 43 milhões, mas não é. É aproximadamente 40 milhões. Queridos, prestem atenção. 40 milhões no nosso país são evangélicos. 40 milhões de pessoas no Brasil, no nosso país, são evangélicos. Dentre estes, nós. Eu, você, que é membro dessa igreja, que não é, que está aqui nos visitando, ok? Então, ali sai um número errado, porque não é 43, e sim 40 milhões de pessoas são evangélicos. Todos estes 40 milhões de pessoas são chamados, né, seguidores de Cristo. Por quê? O nome cristão, né,
quando a pessoa recebe essa característica de ser cristão, ele o recebe porque ele é um pequeno Cristo ou um seguidor de Cristo. Ok? Então, nós vamos esta noite falar a respeito de alguns motivos, alguns objetivos, algum alvo que a pessoa tem, aqueles 40 milhões, incluindo nós, de seguir a Cristo, de ser cristão, de querer aprender, de querer conhecer, de dizer eu sou cristão. Só que como nós lemos naquela passagem, nós vamos estar destacando motivos errados. Por quê? Porque tem crescido muito o número de cristãos, principalmente aqui no nosso país. No mundo, de um modo geral, houve uma queda no número dos ateus e tem crescido no mundo, aqui principalmente no nosso país, o número de pessoas que são nominalmente cristãs. E nós vamos estar destacando esta noite alguns motivos errados, alguma motivação errada, algum objetivo errado para que estas pessoas sejam cristãs, seguindo aquela passagem que nós lemos. Bom, o primeiro motivo errado, olha que bonitinho, sai até vermelho ali, né? Ficou bonito, né? Primeiro motivo errado: pessoas que procuram bens materiais. Conforme nós lemos no verso 57. Chega próximo a Jesus alguém e diz: Senhor, eu vou te seguir aonde o Senhor quiser, onde o Senhor for, não importa o que aconteça, eu vou te seguir. Bom, Jesus, ele conhece o coração das pessoas, ok? Nós sabemos que Jesus é Deus e ele, por ser Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Essa pessoa, olha só que interessante, nesta mesma passagem, em Mateus, no capítulo 8, no verso 19, diz que essa pessoa era um escriba. Escriba é uma profissão antiga que havia entre os judeus, que era aquelas pessoas, porque naquela época não havia gráfica, né? Então a Bíblia, ela não era dessa forma, ela não era impressa, ela era escrita. Quando aquela cópia da Bíblia, da palavra, né, começava a ficar muito ruim, entregava-se para o escriba, e o escriba ia reescrever o papiro, né? Aí ia guardado no rolo. Até hoje, viu, irmão? Se você for numa sinagoga, você vai lá e você vai encontrar a palavra, né, o Velho Testamento, obviamente, escrito neste rolo de papel. E ela vem sendo uma tradição, século após século, milênio após milênio, vem acontecido isso. E é escrito pelos escribas. O escriba chega próximo a Jesus e diz: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor vá. Este homem estava à procura de uma tal prosperidade. Prosperidade, a gente ouve falar muito isso, né? Eu era pobre, eu morava embaixo do viaduto que vão fazer ainda, mas eu já morava lá, já marquei meu cantinho. Eu só andava a pé, eu só conseguia andar de trem quando tinha aquela porteira que eu conseguia furar, porque eu ia e voltava de graça. Hoje eu tenho uma big mansão ali no Real Parque. Hoje eu tenho 4 carros zero, e não é qualquer carro não. É um Camaro vermelho, é uma Ferrari amarela. Não, peraí, eu troquei a cor. É um Camaro amarelo e uma Ferrari vermelha. Ah, agora é porque eu tenho tanto carro que eu já nem lembro mais o que eu tenho. E tudo isso aconteceu depois que eu passei a frequentar a Igreja Batista em Vila Natal. Aleluia. Hoje eu tenho 4 casas de aluguel.
Eu morava embaixo do viaduto, hoje eu estou alugando casa. Tenho casa de sombra. Isto é o que o mundo atual chama de prosperidade. Queridos, qualquer dia nós vamos fazer um estudo sobre o que é realmente prosperidade e vai cair no queixo de muita gente, porque prosperidade não é isso. Estas pessoas, então, têm aumentado o número de pessoas que estão absolutamente sem nada, no zero, acabado, falido, e essas pessoas vão procurar uma igreja. E chega lá, é aqui, você veio para a igreja certa. Porque nessa igreja tem um Deus que Ele te oferece tudo. Ele te dá de tudo. Se você segue Cristo, se você segue Jesus, procurando prosperidade, bens materiais, olha, a resposta de Jesus é tremenda. Nós vamos ver agora. Espera aí, pastor. Então rico não pode ser cristão? O que é que vocês acham? Sim. Pode ou não? Pode. Jesus disse que o evangelho é pregado aos pobres. E aí? Fala o nome de um rico que é cristão. Cristão mesmo, está até na Bíblia o nome dele. Quem? Zaqueu. Tinha um outro que ele era de uma cidade ali próxima de Jerusalém, chamado Arimateia. Lembra o nome dele? José. Eram pessoas ricas. O próprio Mateus, ele era um cobrador de impostos e ele era rico. Entenderam? Então, estas pessoas, sendo ricas, eram cristãs. Ou seja, não tem problema, você é rico, você pode vir aqui para a nossa igreja, você vai ser aceito como membro, não tem o menor problema. Porque tem igreja por aí que prega o oposto, né? Não, para ser cristão você tem que ser pobre. Então você dá tudo que você tem para a igreja. Mas se você acha, né, que o dinheiro está te atrapalhando, não tem problema, pode dar para mim que eu aceito, tá bom? Ah, não, eu dou até dízimo depois, não tem problema. Mas sabe, queridos, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de evangelho que vem sendo pregado. Porque tem um evangelho que te faz rico. Você é pobre, você não tem nada, você vai ser rico, você vai ser dono da metade de Mogi. E tem um outro evangelho que, para quem é dono da metade de Mogi, vai lá e fala: não, você tem que dar tudo para os pobres. Então não é assim. Mas se você, qualquer um, é seguidor de Cristo para ganhar bens materiais, conforme esse escriba que se chegou a Jesus, a resposta de Jesus que dá bens materiais, você está à procura de bens materiais, Jesus diz assim, ó: eu não possuo nada. Verso 59. Jesus fala assim: a raposa tem uma cova, tem uma caverna, tem um covil, as aves do céu têm um ninho, o filho do homem não tem uma pedra para deitar o cabelo, para deitar a cabeça. Eu não tenho nada nesse mundo, eu não tenho nada aqui. Então, se você quer ser rico, você está procurando o lugar errado. Se você segue a Cristo somente em busca de bens materiais, você está seguindo o homem errado. Porque Jesus, Ele não nos dá riqueza. Jesus pode até dar riqueza. Então, se você é rico, seja bem-vindo aqui na nossa igreja, mas não é por causa da sua riqueza que você será bem-vindo. Você será bem-vindo porque você é um pobre de espírito. Porque eu era um pobre de espírito. Não foi isso, né, que eu falei? Mas Jesus disse que o evangelho é pregado aos pobres, pobre de espírito, porque não tem nada. Qual é o maior tesouro do homem? Qual? A salvação. A vida. Nem todos os homens têm salvação.
Mas a vida é o maior tesouro. Pode ter salvação quem já morreu? Não tem mais, né? Ele já foi salvo. Mas a vida é o maior tesouro do homem. Que daria o homem pela sua vida, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando nós temos um tesouro, né? Nós cantamos um hino que fala isso, não foi? Mas eu sei quem tem crido, estou certo que Ele é poderoso para quê? Para guardar o meu tesouro até o dia final. Qual é o seu maior tesouro? A sua vida. A sua vida é o seu maior tesouro. Você pode ter 1000 casas, você pode ter 100 carros, você pode ser um Simões da vida. Mas na hora que a morte chega perto de você, né? Tem uma parábola que se encontra, mas depois a gente vai falar sobre essa parábola dos celeiros, né? Mas sabe, queridos, na hora que qualquer pessoa, a pessoa mais rica do mundo, aquele mexicano, quando ele estiver num leito de doente, num leito de hospital, ele trocaria toda a fortuna dele pela saúde. Então, uma pessoa que tem o seu coração em tesouros aqui na terra, vai ficar aqui na terra. Eu até lembro, né, a cena Faraó, quando era enterrado com todo o seu tesouro, para quando ele voltasse à vida, ele não fosse pobre, porque era um faraó, né? Conhece algum faraó que voltou à vida para usufruir daquele tesouro guardado lá na pirâmide? Alguém conhece? Acho que não, né? Se conhece, depois fala comigo que a gente precisa corrigir isso daí. Ok. O segundo motivo errado para ser cristão é esse tal de tempo. O tempo tem sido o segundo objeto de maior valor em nossas vidas. Gente, eu nunca vi como o tempo é precioso. Mas aí existem várias pessoas que dizem que o seu tempo é tão precioso que ele não pode ficar perdendo tempo agora em busca de coisas que ele não sabe nem direito se existem. Então, nós vemos lá aquela pessoa, olha só, Jesus chegou para essa pessoa, falou: segue-me. Aí ele lhe respondeu: eu quero primeiro sepultar meu pai. Está lá no verso 59. As pessoas muitas vezes, ao invés de seguirem a Cristo, saem atrás de coisas passageiras. Pastor, eu acredito em Jesus, eu quero seguir Jesus, mas primeiro eu preciso fazer uma faculdade. Sabe, igreja nenhuma põe o pão na minha mesa. Igreja nenhuma vem aqui me dar meus víveres, né? O meu pão de cada dia. Então primeiro eu preciso, olha, eu só vou seguir a Cristo quando eu estiver lá na frente, já de idade, que eu estiver aposentado, que eu estiver com a minha vida ganha, que eu estiver, como diz o povo lá do Nordeste, com meu burro na sombra. Aí sim eu vou poder seguir a Cristo. Porque eu primeiro preciso me realizar. Eu preciso fazer faculdade, eu preciso tirar diploma, eu preciso casar, eu preciso constituir família, depois eu vou atrás de Jesus. Eu não tenho tempo agora. Jesus está convidando: segue-me. Senhor, primeiro eu vou sepultar meu pai. Eu já falei até uma vez aqui na nossa igreja que o pai desta pessoa não havia morrido, mas que é uma tradição entre os judeus que primeiro ele cuida do pai até o pai morrer. Que então o pai passa tudo que ele tem para o primogênito, e esse primogênito vai cuidar do pai até ele morrer. Então, Senhor, permita que primeiro eu vá sepultar meu pai. Depois que o meu pai morrer, depois que eu sepultá-lo, aí sim eu vou seguir o Senhor.
preocupado com coisas passageiras. Quantas pessoas existem por aí que preocupam-se apenas com as coisas passageiras? E a resposta que Jesus dá: você não tem tempo agora? Você acha que existem coisas mais importantes para você fazer agora, nesse momento? Então, aí entra aquela parábola que eu ia até citar. Um homem, essa é uma parábola, tá? Lucas capítulo 12, do verso 16 ao 20. Um homem tem a maior colheita que ele já havia tido na vida toda dele. Naquele ano, aquele homem teve uma colheita espetacular. Aí ele disse assim, ó, é parábola, tá? Aí ele disse assim, ó: vou destruir esses celeiros, vou construir celeiros maiores, eu vou guardar estes grãos, eu vou fazer fortuna com isso, e eu vou poder dizer: alma, descansa, descansa, porque você tem tudo. Aí Jesus, na parábola, diz assim: ó tolo, se te pedirem a tua alma agora, que vai adiantar você ter celeiro cheio? Né? O que é que vai adiantar você ter 200 milhões na poupança? Se você morrer, vai ficar tudo aí. Então, nós não podemos estar nos preocupando com as coisas passageiras. Jesus falou assim, ó: as coisas deste mundo são secundárias, conforme nós lemos lá no verso 60. Deixe que os mortos cuidem dos mortos. E aqui Jesus está falando não de morto que está no cemitério, mas de mortos espirituais. Você sabia que você era um morto espiritual? Sabia ou não? Efésios capítulo 2, do verso 1, Paulo diz, né, que nós éramos mortos espirituais quando Deus nos alcançou. Então todo aquele que não tem Cristo é um morto. Por isso que Jesus falou: não, deixe que os mortos cuidem dos mortos. Nós, os vivos, vamos trabalhar pelo reino. Não foi essa a resposta que Jesus deu? Olha, deixe que os mortos cuidem dos mortos, e você vai fazer o quê? Anunciar o reino dos céus, que é um reino de vida, ok? Então, mas como é que eu faço, pastor? Porque eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar meu pão de cada dia. Queridos, nós precisamos aprender a fazer isso, dividir. Não foi isso que Paulo falou? Nós temos que remir o tempo. O que é que significa isso? Você dividir o seu precioso, o seu escasso tempo entre coisas importantes que você precisa fazer. Há pouco tempo atrás, uma mulher, mãe, preocupada com o filho e tudo, ela saiu, isso faz uns anos já, ela saía, precisava trabalhar para ganhar o pão de cada dia, e ela deixou os filhos dentro de casa. Uma filha com 6 ou 7 anos, uma coisa assim, cuidando dos irmãos, porque ela precisava sair para trabalhar, que a pensão que o marido pagava, ela achava que era insuficiente. Aconteceu um incêndio e as crianças morreram. Terrível, né? Mas por que aconteceu isso? Porque essa mulher não sabia dividir o tempo dela. Tem muita gente que diz assim: ó pastor, agora no final agora desse semestre eu vou parar de vir à igreja, na IBD eu não venho mais porque eu preciso fazer TCC, porque eu preciso fazer estágio, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo. Gente, nós precisamos pedir sabedoria para Deus, para que nós possamos realizar as coisas dividindo o tempo. A sua vida é importante? Sim. O seu diploma é importante? Sua carreira é importante? Entendeu? O que é mais importante? O diploma de faculdade, a carreira ou a vida? O quê? A vida. Né? Que adianta ter um diploma e levar para o caixão?
Que adianta ter um currículo maravilhoso e estar num leito de hospital? As coisas desse mundo, coloque isso bem fundo no seu coração, queridos. As coisas desse mundo são secundárias, são passageiras. Você precisa começar a olhar as coisas do céu. Então, não deixe de ler sua Bíblia. Nunca, nunca leia a sua Bíblia. Eu sou chato nesse ponto mesmo. Hoje parece até que eu tinha combinado com a missionária, né? Não deixe de ler a sua Bíblia por nada. Não deixe de fazer oração. Pastor, eu trabalho 18 horas por dia, ótimo. Durma 5 minutos a menos e dedique um tempo para Deus. Nós precisamos começar a dividir melhor o nosso tempo. A gente está trabalhando muito, a gente está se preocupando muito, a gente está fazendo muitas coisas secundárias. Daqui a pouco você morre, fica doente, fica tudo aí. Estou mentindo, estou aumentando, estou inventando alguma coisa? A própria experiência da vida mostra isso para nós. Sabe, queridos, se eu fosse parar para analisar, eu tenho 57 anos. Eu trabalho desde os 14, registrado. Desde os 9 que eu saía catando latinha para ajudar minha mãe, que trabalhava também dia e noite. 9 anos, irmãos. 48 anos que eu trabalho. Eu trabalhava e estudava. Saía de casa às 6 horas da manhã, pegava um ônibus pendurado. Chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia. Hoje, eu vou sair daqui da igreja e vou trabalhar. Até amanhã, 6h30 da manhã. Com esse tempo, com frio, com chuva, eu me preparo para pregar. O que eu gostaria de desafiar você: tome exemplos aqui na igreja, exemplos bons, de pessoas que servem a Deus de verdade e têm a sua vida secular. Eu me dedico à família, eu me dedico ao trabalho, eu me dedico à igreja. A igreja, eu não estou me dedicando muito bem ainda, me perdoem, orem por mim. Mas sabe, queridos, nós temos que aprender a remir o tempo. Eu não deixo de ler a minha Bíblia. Eu não deixo de me colocar de joelhos na beira da minha cama para orar. Eu acordo 10 minutos mais cedo do que eu preciso e eu fico ali orando. Às vezes eu até passo o tempo. Eu me ponho de joelhos e eu oro ao Senhor. Eu oro pela sua vida. Eu oro pela nossa igreja. Eu oro por todos os cristãos aqui de Mogi das Cruzes. Eu estou fazendo algo a mais? Eu vou chegar perante meu Mestre Jesus e dizer: Senhor, eu fui um servo mau, porque eu só fiz o que o Senhor me pediu. E eu queria desafiar a nossa igreja, que você começasse a dividir o seu tempo, que você parasse de se preocupar tanto com coisas secundárias. Ah, Senhor, mas acontece que eu preciso me vestir, que eu preciso comer. Aí Jesus vai e fala em Mateus no capítulo 6, né? Passarinho sai para trabalhar. Alguém viu algum pardalzinho, alguma pompinha voando, uma maletinha da marmita embaixo do braço? Ele não planta, ele não colhe e ele não morre de fome. Ele morre de fome quando nós vamos intervir, quando a gente atrapalha, a gente tira a comida dele. Jesus dá o exemplo do lírio. Como é bonito o lírio, né? E o lírio não faz um tecido sequer e se veste bem. Será que Deus não vai cuidar de você? Será que você precisa mesmo se matar de trabalhar para ter as coisas sem a bênção de Deus? Tem um ditado, queridos, que é tremendo: o muito sem Deus é nada, e o pouco sem Deus é muito. Aprenda a viver o muito de Deus
e pouco das coisas desse mundo, porque um dia vai ficar tudo aí. Júlio Simões morreu. Está aproveitando alguma coisa da fortuna enorme que ele fez aqui na nossa cidade? Não. É isso que nós temos que ter em nosso coração. Coisas secundárias não devem tomar a prioridade número 1 na nossa vida. A prioridade número 1 da sua vida é Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Não fique preocupado, não. Pode deixar. A gente vai continuar orando por você. Mas eu queria desafiar você a estar orando e estar lendo a Bíblia. Terceiro motivo errado para ser cristão. Isso daí é se preocupar com prestígio, né? Queridos, eu fico assim triste quando eu ouço alguma pessoa dizer assim: eu até queria ser, sabe, crente, né? Até queria, mas não posso, lá onde eu trabalho, né? O que é que vão dizer? Eu queria seguir, olha, eu gosto muito da igreja de vocês, mas eu não posso, porque minha família toda é de uma determinada religião aí, eu não posso mudar. O que é que eles vão dizer? A gente vê isso lá no verso 51, né? No verso 61, perdão, quando aquela pessoa fala, né? Olha, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir das pessoas que estão na minha casa. Já pensaram, né? Assim, nós temos aí algumas pessoas que estão se preparando para o batismo, né? Já pensaram, olha, dia 7 é o nosso plano, olhe por isso, né? Dia 7 de julho é o nosso plano para que essas pessoas sejam batizadas. Aí no dia 6 eles vão lá para o Vaca Louca, faz uma noitada tremenda, bebe tudo que tem direito, cheira, fuma, sai com um monte de gente, a despedida, né, do mundo, né? Já pensaram fazer uma coisa dessa? É mais ou menos o que essa pessoa quis fazer, né? Mas primeiro eu vou lá na minha casa, eu vou me despedir das pessoas que estão lá. Eu vou fazer uma despedida de mundanismo, né? Então tudo aquilo que está escrito na Bíblia, que é do mundo, eu vou fazer. Vou mentir? Não, mentir até crente mente, né? Que coisa feia, mas mente. Então cuidado com a mentira na sua vida, tá? Procura dar uma tesourada nela. A mentira já tem perna curta, então ao invés disso, faz ela também ter o braço curto, ter a língua curta. Aí eu vou fazer fofoca de todo mundo. Ih, gente, mas crente também faz fofoca, misericórdia. Não é difícil ser crente, né? Olha, se você faz fofoca, freie a sua língua. Tiago falou que a língua é um órgão tão pequenininho, mas que ele pode contaminar o corpo todo. Pode contaminar até o corpo de Cristo. Então toma cuidado com a sua língua. Não faça fofoca, não. Se você tiver alguma fofoca para fazer, ao invés de você ir falar mal da pessoa, ore por aquela pessoa. Maravilha que é orar pelas pessoas. Que maravilha que é interceder uns pelos outros, né? Mas prostituição, né? Aquelas obras que são da carne, facção, tem gente dividindo igreja, a gente não faz isso, toma cuidado, né? Então olha só, esse jovem queria ir lá fazer uma despedida. Primeiro eu vou na minha casa, vou fazer uma despedida, depois eu vou seguir o Senhor. E tem muita gente que não se torna um cristão porque tem medo do que os outros vão dizer. O que a galera vai achar? Falaram isso para mim, que você agora é crente? Não acredito. Sou diferente. Hoje eu sou uma nova criatura. E sabe, queridos, qualquer dia eu vou trazer uma foto de quando eu era, quando eu não conhecia Cristo, e você vai dizer: não, esse não é, esse daí não é, deve ser outra pessoa. Então foi feito uma, né, aquela edição, né, o Photoshop aí, que não pode ser, mas era. Deus mudou a minha vida, queridos, da água para o vinho. Sabe quem na minha família de sangue é cristão? Sabe quem?
só o pastor de vocês. Meu avô fez um bico desse tamanho. Você vai ser crente? Oh, porque eu descobri que Jesus me ama, né? Então o que a família vai dizer? Eu não estou nem aí. Eu estou preocupado com o que Deus vai dizer de mim. Pensou você ouvir do Senhor assim: apartai-vos de mim, né? Escolha terrível, né? Não é muito melhor ouvir: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo? Isto é que eu quero ouvir dizer, isto é que você tem que querer ouvir dizer. Não ficar preocupado com o que a galera, com o que a pessoa no serviço, com o que a pessoa na faculdade, com o que os vizinhos vão dizer. O que vão dizer de mim? Vão dizer que você é crente. Tem uma música do Crivella, que ele diz que antes ele era doido, ele era maluco, e agora ele é maluco por Jesus. É maluco por Jesus. Bebia, nessa música ele fala que ele bebia uísque de primeira, né? Mas o cartão de crédito estava estourado. Tudo para imagem. A gente às vezes se preocupa muito com a imagem, né? O que é que os outros vão dizer? Quero ter prestígio diante das pessoas. Eu prefiro ter prestígio no céu. Eu prefiro ser um servo de Deus. O que os outros vão dizer que eu tenho Cristo. Amém. Vão dizer que eu faço brilhar a luz de Cristo nesse mundo. É isso que eu quero que as pessoas digam. E também tem uma outra classe de crente, né? Que é o tal do crente Fred Mundo. Tem algum Fred Mundo aqui? Tem algum Fred Mundo assistindo? Espero que não. Esse nome eu acabei de inventar. Bom, se algum pai pôs esse nome num filho, misericórdia. Coitada dessa criança. Mas é aquele crente que tem um pé na igreja, outro pé no mundo, né? Porque às vezes tem gente que usa nome e de repente tem algum irmão. Não, eu não sou não. É? Então, o crente que está com um pé aqui e outro pé. Vocês já viram aquela pessoa que diz: se eu não fosse crente, rapaz, eu vou dizer, eu pegava, que vagabundo, tá pensando o quê, rapaz? Né? Já viram? É aquele crente que fica olhando para trás. Vocês já viram aquele crente que fica falando assim, ó? Não, porque aí de repente alguém me fala: pastor, você vira e mexe, você fala lá do seu passado, mas eu falo uma tristeza que você não faz ideia. Mas tem aquele que fica de pé e fala: rapaz, era tão bom assim, né? Quando eu ia numa festa, rapaz, eu bebia todas, eu dançava com todas, só no sapatinho. Como era bom, rapaz. Agora eu sou crente, agora. Mas rapaz, para, rapaz. Você está vivendo uma vida muito melhor. Você quer algo melhor do que Cristo na sua vida? Não tem. Então, Jesus fala assim: olha, quem pega no arado não pode ficar olhando para trás. Sabe por quê? Quem é da roça sabe aí, o arado ele vai traçar. Olha, dá uma olhada aqui nessa fileira aqui, ou assim aí, a que tiver mais fácil para você ver. Ela é reta, né? Já pensou se o pedreiro não tivesse aquela linha quando ele veio sentar aqui? Ia ficar uma coisa bem torta, né? A linha, ela dá a direção. Na vida da gente também. Nós não podemos ficar olhando para os lados, não podemos ficar olhando para trás, não podemos ficar olhando para a vida, para amigo, para a família.
Nós temos que olhar para Cristo. Quando você vai passar o arado, você pega algo, que aquilo lá vai ser o seu norte, aquilo lá vai ser o que vai te orientar. É nessa direção que eu vou. E aí você faz um sulco reto na terra, e você vai plantando. Não dá para ser cristão e ficar olhando para trás. Não dá para ser cristão e ficar lembrando do passado como algo que te dava alegria, como algo que te dava prazer. Não dá para pegar nada e não ter Cristo como alvo. Então Jesus diz: o prestígio deste mundo, o prestígio deste mundo é olhar para Cristo. Está no verso 62, né? Quem pega no arado não pode olhar para trás. E o nosso alvo, o autor de Hebreus escreve em Hebreus capítulo 12, no verso 2, parte A, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Não tire os olhos de Cristo por nada. Por nada. Por nada. Filhos, pais, mãe, vizinho, parente, esposa, nada pode te separar do amor de Cristo. Olhe para Cristo. Siga o que Cristo quer que você siga. Olhe somente para Cristo. Você vai chegar, sabe onde? No céu. É olhando para Cristo que nós vamos chegar no céu. Não tire a mão do arado e nem olhe para trás. Não tire a mão do arado e nem olhe para trás. Queridos, concluindo, o que Jesus faz é um convite muito sério para mim, para você, para todos nós. Jesus diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, olha, está escrito ali: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você quer ser um seguidor de Jesus? Existe um motivo certo para você seguir a Jesus. Você quer ser um seguidor de Jesus? Existe um motivo certo. Agora eu queria fazer uma pergunta, eu estou com uma dúvida aqui, tem até um ponto de interrogação ali. O que te leva a seguir a Cristo? Você é um seguidor de Cristo, amém? Amém. Amém? Você também é um seguidor de Cristo? O que te leva a seguir a Cristo? Será que você segue Cristo atrás de bens materiais? Será que você segue Cristo porque você passou por um perrengue, por uma doença? Tem aquele ditado que eu espero que em nome de Jesus seja tirado no meio cristão. Diz assim, é aquele que não vem a Cristo por amor, vem pela dor, misericórdia. Quando cura, vai embora. Tem alguém que está lá no hospital, Catinha, todo dia fica lá, está doente, está sã? Tem aquela pessoa? Se tem, está precisando aí de um psicólogo, né? De um psiquiatra, sei lá. Porque ninguém vai para um hospital procurar um médico quando sara. Como é que tem crente que quer dizer que segue a Cristo pela dor? O seu tempo deve ser de seguir a Cristo, mas seguir a Cristo pelo amor, somente pelo amor. Porque Deus sentiu uma dor tão grande que mandou o seu Filho unigênito. É isso que está escrito? Não. Deus amou o mundo de tal maneira. E também prestígio. Tem gente que quer ser pastor só para, né? Pastor, hein? Está chegando aí o dia do pastor, né? Legal. O pastor vai ganhar algum presente, né? Eu também quero ser pastor. Aí, ao invés de pastor,
Bom, deixa pra lá. Então, queridos, a gente tem que tomar cuidado. Por que você segue a Cristo? Por que você quer seguir a Cristo? Quando te fizerem essa pergunta, responda da seguinte maneira: eu quero ter vida. Eu sigo a Cristo porque só Ele me dá vida, e a vida que Jesus te dá é eterna. É por isso que Jesus fala em João, no capítulo 10, verso 10, ele diz assim, na parte B, parte A não importa para nós hoje, mas ele diz na parte B: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas não é viveres, não é riqueza. Vida em abundância é vida eterna. Porque você segue a Cristo para ter vida. Para ter o quê? Vida. Para ter vida. É por isso que eu sigo a Cristo. É por isso que eu quero Cristo. É por isso que eu amo Cristo. Porque Ele me amou. Ele me dá vida. Amém? Amém. Aleluias, querido. É isto que nós precisamos ter em nossos corações. Eu sou um seguidor de Cristo porque só Ele me dá a vida eterna. Eu não estou aqui nessa igreja para agradar fulano ou beltrano. Eu não estou aqui nessa igreja para seguir essa pessoa ou aquela. Eu estou aqui nessa igreja para ser um cristão, para ser um seguidor de Cristo, para ter vida. O que eu quero de Cristo? Vida. Então eu queria deixar um desafio aqui. Você que já é cristão, renove no seu coração a cada dia a motivação real, a motivação única e verdadeira pela qual você segue Jesus. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo te amou a ponto de dar a vida para que você tivesse vida. E você que está aqui esta noite, que segue Cristo por algum motivo errado, eu queria te desafiar a renunciar. Nós lemos um verso onde Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Se você coloca você em primeiro lugar na sua vida, Jesus diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, este vai ganhar. Renuncie, renove e renuncie. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém?